padre, esqueci o nome dele, que ele fala, se você não consegue explicar algo com poucas palavras, é que você não teve uma boa profundidade ainda no assunto. Isso me marcou. Eu falei, pô, eu preciso explicar de uma forma simples que uma criança entenda. Eu sempre busco essas explicações. Aí eu vejo, quanto mais eu vou me debruçando no assunto, e às vezes assunto simples, pentatônica mesmo. Porque a pentatônica é tatuagem, né? Então, pô, às vezes, minha tarefa fica tentando achar uma forma mais simples de explicar o que é uma pentatônica, uma coisa simples. É aí que tá a genialidade, né, cara? Se você conseguir fazer o cara que não fez nada, essa é a maior motivação. O cara que tá cru mesmo. A maioria dos guitarristas, esse que é o maluco de tudo, mercado. 90% das pessoas estão muito crus ainda. Sabia tocar uma cifrinha, mas na hora de improvisar, de repente decorou um shape, fica subindo, descendo ali. Como é que eu vou fazer esse cara entender como é que tira um som daquilo? Eu divido assim, né? Nas minhas loucuras de pedagógica. Tem a teoria, a prática, a teoria e a prática. Entendeu? Que a teoria é aquela coisa, só estou ali só passando e o cara às vezes não consegue tocar. Prática é o cara, na hora que toca na igreja, sem breia, normalmente. Né? Que o cara toca e não sabe o que está fazendo. Não é uma boa parte. Hein? E tem a teoria prática que o cara ele toca, ele consegue tocar e explicar o básico para a pessoa entender o mínimo que está fazendo. Eu gosto de vir por esse caminho primeiro. Teoria prática. O cara toca, entende o básico que ele está fazendo. Depois eu aprofundo. Eu tento fazer assim. Funciona, às vezes não. Entendeu? Só que vai muito do perfil da pessoa também. Tem uns caras que eles têm um perfil mais voltado para reflexão. Se você não passa para ele primeiro o porquê das coisas, o cara não se mexe, ele não consegue fazer. Eu tenho uns alunos que assim, eles não conseguem. Você tem que explicar para ele primeiro quem foi, contar a história. Então o cara não consegue tocar. Sabe que tem uma coisa interessante também, cara? A gente precisa entender que existem pessoas, existem personalidades diferentes, cada um tem uma personalidade. Tem um livro chamado Personality, só tem em inglês, né? Depois, cara, quem puder comprar, compra. Esqueci o nome do autor. Que ele separa em 5 personalidades, tá? O livro é muito legal. Mas ele faz o seguinte, musicalmente, por exemplo, vamos levar para o lado da música, você vê claramente que Alan Rosworth tem uma personalidade diferente do B.B. King, não tem? Sim. Né? Você vê que o John Petrucci tem uma personalidade diferente do Eric Gales, por exemplo. Não fica claro para você, você não conhece os caras, mas você ouve o som. O som do Alan Rosworth, o que você sente da personalidade do cara ali? Você sente que é um cara introspectivo. Você tem a ver com a personalidade, que é um cara que gosta de refletir filosoficamente sobre a vida. Só de você ouvir o cara, você ouvir os temas que ele está compondo, a maneira como ele pensa, o improviso dele, você vê que ele é um cara mais fechado, tem um lado mais obscuro, que não é um cara alegre. Né? Se você pega, por exemplo, um Eric Johnson, você sente que na música do cara tem um lado de introspecção, tem um pouco de obscuridade, mas não tão fechado. Aí você pega, por exemplo, um Robben Ford, um Eric Carlton, você sabe que é um cara que parece ser um pouco mais aberto, a música é mais feliz. Então, quanto a personalidade do cara reflete na música dele. Com certeza. O problema é você querer que a sua música reflita algo que você não é. E aí que tá, eu acho que isso é um erro profundo do artista. Cara, você tem que saber quem você é, bicho. Porque a sua música precisa refletir quem você é de verdade. Não adianta você querer tocar uma música extrovertida se você é um cara fechado. Às vezes o cara quer tocar o blues do B.B. King, mas a vida dele, a personalidade dele é completamente diferente, não vai rolar, cara. Então você tem que olhar para dentro de você, qual é a sua personalidade, as suas experiências e tirar aquilo. O Alan Rosworth fez uma música para poucas pessoas. Mas, meu irmão, quem se identifica com o som do cara, se identifica muito com o som do cara. O pecado dele não foi a obra dele, foi não ter um pouco mais de marketing, né? Se tivesse um pouquinho mais, dava mais certo, né, financeiramente para ele. Mas o Steve Vai, por exemplo, é um cara que balanceou muito bem a carreira, né? Eu acho que isso também tem a ver com aprendizado. Sim. Tem gente que vai aprender de uma maneira, tem gente que vai aprender de outra. Tem músico que sabe ensinar de uma maneira. Eu sou um cara que gosta de refletir. Eu sou um cara introspectivo. Eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Eu também. E eu gosto de ensinar dessa maneira. Talvez tenha gente que não gosta de aprender dessa maneira. E vai se identificar mais com um cara que vai, só sente, irmão, só sente. Eu já tive um professor que só sente, que para mim não era suficiente. Não, eu quero entender. Sentir, eu estou sentindo do meu jeito aqui, mas eu quero entender
de uma outra maneira, de um outro caminho. E vai ter aluno que vai preferir a tablatura certinha ali, com a cópia da mão. Vai ter, cara, tem de tudo. A pessoa quer a prática na hora ali. E não tem o melhor ou pior. Não Quem tem, é não mais tem. legal, o Alan Rosoff ou o Eric Gales? É gosto, irmão. Né? Eric Gales, não, cara, eu gosto do Eric Gales porque tem mais fino, porque tem mais bend de vibrato. Pô, Alan Rosoff nunca tocou um bend na vida dele. Eu me identifico mais com o som do Alan Rosoff. Eu ouço mais Alan Rosoff do que Eric Gales. Né? Isso é uma baita de uma reflexão, cara. O perfil, né? Eu via sempre pelo perfil DISC, né? É ótimo isso aí, o disque, né? Eu fiz até o teste, o meu era detalhista intelectual. Ixi, isso é Totalmente reflexivo. Entendeu? Aí que eu vi, eu tive que trabalhar algumas questões de comunicação, porque o mínimo para poder, né, me comunicar. Mas eu sempre ataco mais nessa questão de refletir, montar coisa, material, cronograma. Eu sou o cauteloso e o seguro ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então eu gosto de organização, gosto de... Então as minhas aulas refletiam isso. O que eu estava, às vezes, pegando o problema é que eu vi um aluno que era totalmente expansivo. É o cara que é o I. Extrovertido, né? Extrovertido. E aí eu queria pôr um cara numa caixa e organizar ele, entendeu? Então, às vezes, eu tinha que mudar o caminho, mas de uma forma que ele entendesse e conseguisse ter um resultado também. E a pior coisa que tem, você pega você é introspectivo, você é mais introspectivo ou extrovertido? Você acha? Depende, acho que em geral eu sou mais introspectivo. Mais Mas introspectivo. dependendo do contexto, É que eu tô tem mais graus. à vontade. Tem grau de introspecção, né? É. Mas se um cara é muito introspectivo, É o meu caso, né? você pega um cara desse para trabalhar com venda, você vai instruir o cara. Ele por um tempo pode até funcionar, que ele vai estar andando no modo adaptado. Por exemplo, eu sou introvertido pra caramba. Mas aqui eu tô extrovertido, bicho. Eu tô no modo adaptado. Eu chego em casa morto. Porque eu fiquei 2 horas conversando. Acho que esse negócio do cansar é realmente. Então acho que eu sou introspectivo. Porque eu cansa adaptado. mesmo. Cara. Cansa, pô. Cansa. A gente tá se adaptando à sociedade, né, brother? Você vai fazer o quê? Vai vir num casulo? Você tem que trocar uma ideia. Mas a nossa energia social ela é drenada. A minha esposa, você ficar uma semana em algum lugar trancado, pô, cara, acabou com a vida dela. Todo dia ela precisa ver gente. Ela fala isso, precisa ver gente. Precisa conversar. Nossa, eu sou o contrário. Às vezes eu falo, não quero ver gente. Quero tocar guitarra. Bem eu mesmo. Minha bateria, assim, eu gosto de ver gente bem pouquinho, assim, 2, 3, e dá pra ficar uns 15 dias tranquilo, né? Dá pra viver de boa. E aí, eu faço um podcast, né? Olha, parece que é contraditório, né? Mas eu sou um bom ouvinte, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Às vezes o cara gosta de falar, mas não gosta de ouvir, pô. Aí E aí também não dá certo. Então, assim, você vê que muita gente de podcast é introspectiva, cara. Tem o Lutz Podcast, já ouviu falar desse podcast? Um colega que eu tenho aí do YouTube, que é grandão o podcast dele aí. Tem milhões de views aí. Ele é super introspectivo. Mas ele, pô, gosta de preparar a conversa. Me preparei para vir aqui, preparei a conversa, gosto de ouvir os casos. E tem aquele negócio do perfil adaptado, porque você precisa viver com as pessoas, tem coisa que não é da sua personalidade, mas você vai precisar de aprender um pouco, porque você precisa viver, pô. No meu caso foi comunicação. De todos os aspectos de comunicação. Eu tive que aprender técnicas de comunicação. Fiz uma par de vezes oratória. Eu fiz 5 vezes curso de oratória. Depois fiz mais uma ainda, entendeu? Para eu fazer algo que um cara que já é extrovertido faz sem precisar de curso nenhum. Igual o blogueirinho, né? Blogueirinho e blogueirinha. Caraca, bicho, tem gente que é normal. Virgínia, por exemplo, eu não acompanho. Eu sei quem é Virgínia, bicho. Eu já ouvi falar também. Né? Porque a menina, você fica o dia inteiro fazendo, sei lá, 5 horas de story, velho. A menina é natural, ela pega, abre isso aqui, gente, olha só que butter splash maravilhoso. Você põe no corpo, olha o cheiro e vende 3 milhões. Mas chega uma hora que você fica à vontade, tipo assim... Quando eu comecei nos videozinhos, era meio... Aí você vai vendo um conteúdo outro, tenta botar mais expressão, fala... Aí você vai testando, cara. Chega uma hora, você fica adaptado, é o que você falou, modo adaptado. A aula hoje, minha aula de YouTube, cara, por exemplo, a minha aula de YouTube é semanalmente... Antigamente era difícil, eu pensava, tem que gravar um... Hoje em dia eu só dou play, cara, eu já sei o que eu vou falar. Você tá com quantos inscritos no YouTube? Cara, agora eu acho que tá com uns 20... Eu sou ruim de números, 23, legal, 24, né, 24 porque é mil. difícil o YouTube, né? Não, eu comecei, o YouTube foi muito louco. Eu comecei com aquela aula que você fez no PME, que você fez uma live falando de YouTube. Eu não tinha o YouTube ainda.
E eu tinha um medo do YouTube, né? Isso muita gente tem. O YouTube demora para crescer. Uma vez que você começa no YouTube, vai ser um trabalhão. E aí eu vi aquela aula lá do Matheus do YouTube e falei, não, deixa eu investir nisso aqui, deixa eu testar. E aí eu fiz um vídeo assim, bem aleatório ali, de, sei lá, colocando a terça maior na penta menor. Coisa que, tipo, pra mim, quando eu descobri a primeira vez, foi, uou! Eu falei, deixa eu dar essa sensação para pessoas do YouTube. E não foi muito bem. E aí teve, cara, uma aula do curso que eu já estava vendendo o curso. Aí eu pensei, vou pegar essa aula aqui. Era a primeira aula do curso onde eu dava uma introdução do que era, sei lá, os intervalos de uma escala e como montar uma penta maior e tirar o som dela. Básico, assim. O cara nunca fez nada ali, ele sabe que a música tá do tom de, sei lá, dó. Então coloca esse dedinho aqui, pensa, né? Enfim, mostrei uma lógica ali para ele, que ele conseguiu tirar um som. Era uma aula do curso mesmo. Mal gravada, cara, com uma webcamzinha tosca, porque isso muita gente às vezes acha que tem que ter um equipamento, tem que ter um bom microfone, tá? Não faz o básico bem feito, um microfonezinho ok, um áudio limpo, assim, uma webcam feia, cara, vim de cima ainda, que eu não sabia que tinha que ser na altura do olho. Eu ali... Aula feiona, cara, e do nada, assim... Eu não lembro o que eu fiz, eu comecei a mandar o vídeo, eu fiz um Reels, né, que você falava que era o Reels com isca, que aí eu falava, eu tenho uma aula sobre isso, só me manda uma mensagem no direct. E eu não tinha ManyChat essa época pra mim, né? Eu já existia, mas eu não pagava nada, fazia tudo sozinho. E eu comecei a mandar esse link do YouTube pra uma galera. Então o vídeo ficou uma semana ali com 20 views, aí de repente eu comecei a olhar na curva e fez assim, ó. Foi o vídeo que me deu 8 mil inscritos em coisa de, tipo... Cara, menos de um mês. E você não botou nem dinheiro nele? Nada. Foi... Quantos views tem esse vídeo, você sabe? Hoje ele já deve estar com 100 e caralhadas. Caraca, você aí, pegou isso tudo? Pegou. 100 e poucos mil? Por aí, mano. Até eu sou muito ruim de número. Só sei que tem um que bateu 500 mil, que eu ainda não entendi por que bateu. Já tentei replicar. Eu tento entender o algoritmo e ele me dá baile, né? Mas é isso, cara. Do nada você começou... Aí o legal é quando você começa a ter resultado, você não quer mais parar. Você fala, é muito mais legal o YouTube, você pode ser quem você é. Pra mim é muito mais fácil ser quem eu sou no YouTube do que no Reels, que eu tento condensar quem eu sou em um minutinho ali. Tem que fazer o corte pra ficar legal. E YouTube você só solta a câmera ali. E a galera tá com paciência pra ver. Aí você pode... Conta uma piada, às vezes, no meio. Piada ruim.